Você já se pegou perguntando: será que eu tenho TDAH? Será que eu tenho um transtorno de ansiedade? Será que eu sou bipolar ou tenho TOC? Por que será que isso está acontecendo? Todo mundo acha que tem um transtorno. Será que é isso mesmo? Será que a gente não está confundindo sofrimento humano com diagnóstico? Bom, no vídeo de hoje eu quero explicar as diferenças e você vai começar a pensar de uma outra forma essa questão de sofrimento e diagnóstico. Meu nome é Caroline Mudinucci, eu sou psicóloga especialista em TCC e também em inteligência emocional. A gente vive em uma época onde o sofrimento ganhou nome. Então, alguns termos começaram a surgir como TDAH, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que eles são para ajudar realmente quem tem o diagnóstico. Mas acabou que foi confundindo quem não tem com esses diagnósticos. Então fica uma coisa confusa, Então, assim, não estou te culpando se você já achou que tinha algum transtorno. Tá muito banalizado, talvez, os termos, E como que esse diagnóstico é feito, que na verdade ele deve ser feito por profissionais sérios. Não estou aqui para invalidar a sua dor, e eu também acho interessante que a gente começou a dar nomes e talvez isso traz algum tipo de conforto. Mas existe uma grande diferença entre sofrimento, sentir ansiedade, estar desatento, porque a gente tem muitos estímulos, a gente ter certas manias com transtornos que causam um prejuízo de fato na vida das pessoas que portam eles. Então vamos entender, vamos dar nomes aos bois. Eu acho que é importante a gente contextualizar o momento em que vivemos. Então, nós temos muitos estímulos, estamos sobrecarregados, cansados, com muitas demandas. Logo, eu acho que eu tenho TDAH, Porque a minha atenção, por exemplo, estou pegando esse exemplo do TDAH, porque a minha atenção, ela fica totalmente desfocada, Fica totalmente dispersa. E isso é o que acontece. A gente tenta nomear esse sofrimento que a gente vive. E tudo bem, A gente tenta buscar respostas, conforto, alívio, mas o que a gente tem que pensar, talvez, é que as nossas condições de vida não estão muito saudáveis. A gente não tem muito tempo para pausar, pensar, refletir, Que nem quando os nossos avós ali, quem mora no interior, sabe que o pessoal morava no sítio, era outra vida. Então, o que acontece? O nosso contexto não favorece descanso, não favorece improdutividade, ócio criativo. Então, a gente começa a ficar sobrecarregado nos estímulos, como eu disse, nas demandas, e isso vai favorecer quadros de ansiedade que não necessariamente já são transtornos, mas podem virar a ser em algum momento, Eles podem vir a se transformar num transtorno. Você pode ter manias, de organização, mas não ainda temos um TOC, e assim por diante, Oscilação de humor, que de manhã você tá de um jeito e à noite de outro, não quer dizer que você é bipolar, Para a gente ter o transtorno, de fato tem que ter uma investigação em toda a história do indivíduo, em todas as experiências, no histórico familiar, nos critérios diagnósticos, E até aí na psicologia a gente tem diferentes abordagens, e algumas abordagens não vão trabalhar com o diagnóstico
Por exemplo, a psicanálise entende diagnóstico de uma forma totalmente diferente da TCC, terapia cognitivo-comportamental. Então tem essas nuances também, né, de como enxergar o homem, de como enxergar o sofrimento psíquico que nós temos. O excesso de estímulos, comparações constantes, uma sobrecarga, tudo isso daí vai produzir sintomas. E os sintomas não são necessariamente assim, automaticamente aquilo vira um transtorno, né? Transtorno, ele exige a gente sempre fala, prejuízo clinicamente significativo, ele tem que atender a critérios, uma anamnese que o profissional vai fazer ali no seu consultório, é todo um conjunto para a gente dar um diagnóstico de transtorno. E se a gente pega o DSM, por exemplo, alguns dos transtornos que temos ali, eles são 5% a 6% da população, né? Aí varia, 3%, 4%. Da população americana. E ainda assim a gente se baseia aqui, a gente não tem um manual específico para a população brasileira, com as suas características culturais e tudo mais, né? Então, assim, a gente se baseia em um modelo que é usado em outro país. Então, olha só como é algo complexo para eu fazer um autodiagnóstico na internet. Aí o que acontece, né? Então a gente precisa avaliar na psicologia e na psiquiatria a frequência, a intensidade, a duração de que estão acontecendo os sintomas que se encaixam nesses critérios. Então, às vezes eu tenho um sintoma que pode bater com algum critério, mas isso não fecha o diagnóstico, né? Não quer dizer que eu não posso receber ajuda de um profissional nesse quesito ali, né? Talvez eu tenha... quando a gente pega o TDAH mesmo, a pessoa é desorganizada. Isso daí na terapia a gente pode trabalhar, mas não quer dizer que eu estou lidando com um transtorno, mas com uma característica da pessoa, até mesmo um padrão de funcionamento que ela tem, que isso pode ser ajudado com algumas estratégias. Por exemplo, na TCC a gente tem estratégias para a pessoa ficar mais organizada e tudo mais, né? Então, entender também por que essa organização, essa desorganização acontece. Então, são coisas que a gente pode, de fato, trabalhar na terapia, que não necessariamente é o transtorno em si. O problema do autodiagnóstico, que ele vai gerando muita curiosidade. E quando você dá um autodiagnóstico, você não tem o conhecimento técnico, você não é da área, né? E mesmo assim, que se você fosse da área, é muito melhor você ser acompanhado por um outro profissional. A gente não consegue avaliar a gente muito bem nesse quesito para dar um autodiagnóstico, né? Fica muito complicado. A gente precisa da ajuda de um profissional, do psicólogo, do psiquiatra, para a gente entender se existe ou não um diagnóstico e que ele não seja usado como uma trend do momento que eu vou usar na conversa ali com os meus amigos, né? Que, eu tenho TDAH, então eu sou assim. Isso acaba sugestionando até o meu comportamento, né? De eu me portar muitas vezes de uma maneira que eu nem sou. E pode esconder, qual que é o risco? Esconder algo que de fato eu teria. Talvez algum outro diagnóstico, outros sintomas e como também eu começar a problematizar, que eu nunca consigo falar essa palavra, mas coisas até normais da gente sentir, como luto, tristeza, raiva, que a gente pode colocar isso dentro de um diagnóstico e nem ser o que parece, né? Mas você tá aí na dúvida? Então procure ajuda especializada, não fica lendo na internet o que pode ser, né? Porque daí fica bem complicado e o diagnóstico ele não fica muito certeiro. Agora, eu quero saber se fez sentido esse vídeo para você, se você já pensou que tinha algum diagnóstico, coloque aqui nos comentários. E também me siga, porque toda terça
e quinta-feira eu coloco vídeos aqui no YouTube sobre relacionamento, comportamento, transtornos, personalidade e psicologia, enfim, todas essas coisas. Estou aqui semanalmente. Te vejo na próxima!